Bem, então lá, o maravilhoso mundo das frutas. Agora é Dr. Plínio dizendo: existe uma maneira de apreciar essas coisas com admiração. Quer dizer, a gente deve, quando come frutas, usar da admiração. E há uma maneira de apreciá-los por causa de mera fruição, que é um jeito meio sensual. Perdão, eu tenho que abrir tudo aqui. Que é um jeito mole e sensual. Aqui uma coisa. Bom, o correto ao gostar da boa comida é quando percebemos, pela luz da razão, que podemos parar de comê-la a qualquer momento. Quer dizer, eu posso me frear e me segurar. Caso contrário, nós nos tornamos escravos. E isso era errado. Quer dizer, isso é errado. Aliás, isso está errado. Então, o que acontece? Eu como uma coisa que eu gosto muito, se eu não consigo me segurar, se eu não consigo me deter, eu estou sendo escravizado por ela. A providência, às vezes, nos pede para renunciar ao que é bom, e devemos fazê-lo sem nos lamentar e chorar, sem hesitação, sem olhar para trás e outras coisas tão vergonhosas. Acabou. Quer dizer, se não me faz bem, se não me convém, não quero, está acabado. Mas a pessoa precisa ela ter um domínio nessas coisas, porque se ela não domina isto, ela não vai dominar outros instintos dela. Então, veja só. Esta é a maneira católica de apreciar a boa comida que nos possibilita dar glória a Deus. Eu não sei quem já ouviu isso de algum padre, alguma coisa, sobretudo esses modernos. Se ouviu, lhes dou os parabéns. Continua o Dr. Plínio. Nós comemos quando é apropriado e benéfico para nós, e damos glória a Deus renunciando à boa comida quando devemos fazê-lo por razões de saúde. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem um problema de diabetes, ela não pode comer certas coisas. Ela dá glória a Deus renunciando àquilo. Então, ela precisa, se é indispensável para a saúde, ela tem que se segurar. Continua ele. Eu teria escrúpulos se eu não dissesse isso antes de comentar sobre o mundo magnífico da fruta. Caso contrário, isso seria uma aula sobre moleza. Olha só, hein? Sobre moleza. Mas há mais. Acredito que as pessoas só dão valor à boa comida quando elas mantêm distância suficiente delas, da boa comida, para que elas possam parar de comer algo e a qualquer momento. Sapiencial. Isso é muito sapiencial. João, segura um pouco ainda, tem alguma coisinha antes da primeira fruta. Bom, aí vem. Mas há mais. Acredito que as pessoas só dão valor à boa comida quando elas tomam distância das mesmas. Bom, aí elas mantêm distância suficiente dela para que elas possam parar de comer algo. Caso contrário, a pessoa não consegue apreciar as coisas corretamente. A pessoa que é escrava de boa comida não a aprecia verdadeiramente. Ela acha que aprecia, mas não. Ela não come, ela inala. Ela é um animal. Olha que uma coisa forte, hein? Claro, comer sem o lado racional é animal. Nós fazemos essa pergunta a nós mesmos quando recebermos uma coisa boa de Deus. Se eu tivesse que parar de comer isso, eu poderia parar agora? Quer dizer, eu teria domínio? A vida é um vale de lágrimas e o mundo está cheio de incógnitas. Portanto, eu preciso saber se eu sou capaz, em qualquer momento, de parar de usar certas coisas. Isso é um dever. Caso contrário, eu sou escravo dessas coisas. Ficou bem claro isso ou não?
Veja como são as tais normas da vida que faz as pessoas viverem no rumo da santidade. Às vezes, uma pessoa dá uma orientação espiritual e diz assim, olha, se você tal coisa não pode porque é gula, porque está muito... nem explica direito o que é gula. Aqui está toda a questão do autodomínio, que isso é chave para a virtude. O abacate. Agora sim, João, se você puder projetar o abacate, eu agradeço. Isso, aí está o abacate. Está só a fruta e tem também um abacate batido com leite e com licor em cima, que é uma delícia. Já que estamos falando sobre frutas deliciosas, devo mencionar o abacate. Eu costumava comer um monte de abacates, que considero dos mais deliciosos, embora eu seja proibido por meu médico de comê-los, porque ele tinha diabetes, né? Eu nunca vi o Toplico comer abacate. Ele já tinha entrado na proibição. Foi desde 67 ele parou de comer abacate. Brasileiros gostam de abacate com açúcar. Mas olha só, hein? Mas eles são melhores com um bom vinho tinto. O abacate é uma fruta tropical, é mais discreto que a manga. Mas depois de comer um bom abacate, deve-se esperar uma semana antes de comer outro. Veja só. Eu queria frisar uma coisa seguinte, aqui são opiniões dele, pessoal, que ele tira para ele. Não são regras assim absolutamente obrigatórias para outros. Mas quem tira proveito dessas regras não perde, só ganha. Né? Não é uma imposição se a pessoa come abacate, vamos dizer, mais do que uma vez por semana, ela peca. Não. Ela vai sofrer consequências de uma influência não boa. Mas é uma delícia, o abacate é uma delícia, realmente. Não quer dizer que não se possa comer. Né? Bem, vamos para outra fruta, a manga. Eu acho que a manga é a rainha das frutas. Naturalmente, você pode discordar. Ele estava falando com não sei quem. Enfim, tinham vários com ele, né? Mas essa é minha opinião. Minhas mangas favoritas são aquelas que são tão suaves, macias, que você pode literalmente comê-las com uma colher. A manga oferece uma grande variedade de sabores maravilhosos. Veja bem, variedade de sabores maravilhosos. Uma manga, hein? Não é cada manga de espécie diferente. É para o nosso paladar o que o órgão é para os nossos ouvidos. Com uma diferença em relação ao órgão. A manga é tão deliciosa que tende a empurrar os nossos sentidos para a intemperança. O desejo intenso de comer uma manga facilmente termina em comer demais. Ao contrário, o órgão nunca pode ser ouvido demais. Não importa o quanto você estima o órgão, você pode desligá-lo quando o dever chama. A manga deve ser comida corretamente. A pele é descascada, não cortada. O fruto não pode tocar metal. Há um jeito de descascar a manga, como você descasca a tangerina, arrancando a pele fora. A manga é extraordinária. Nenhuma outra fruta aproxima-se dela, nem mesmo a framboesa. Mas, uma vez que vivemos neste vale de lágrimas, e não no paraíso, eu preciso fazer uma crítica da manga. Essa objeção poderia, talvez, também se estender a outras coisas tropicais. Elas são tão boas que são, de alguma forma, explosivas. Explosivas, assim, do paladar, da apetência. Né? Depois de comer uma manga, você sente que comeu 10 delas. Você fica com essa impressão. Não numa perspectiva digestiva. O que acontece é que a manga é tão expressiva, tem tanto a dizer, que depois de comer uma manga, você tem a mesma impressão de alguém que lê um livro que trata de muitos assuntos diferentes, tudo ao mesmo tempo.
No entanto, a manga não é uma fruta de alta qualidade, olha só. Não é uma fruta fina, né? Coisas refinadas não atacam alguém como a manga faz. Os ataques de manga, ela enche, ela domina. É algo incrível. Isso não é próprio dos frutos refinados. Coisas de alta qualidade não são obsessivas. Eu não sei, ficou claro isso tudo? Está dando para ver como a vida pode ser muito mais rica se a gente entender as coisas, não é? João, põe a próxima, que eu acho que é manga também, a próxima. Isto. E mais uma ainda. Isto. Aí é uma manga já cortada, e, enfim, de um jeito que dá vontade, só de olhar a gente já fica com vontade de comer. Vamos voltar aqui. A framboesa. Aí deve ter framboesa. Isto. E como tal, a manga deixa parte da alma insatisfeita. Esta parte da alma também não é satisfeita pela framboesa. Apesar de framboesas frescas serem saborosas, elas não são extraordinárias. Mas a framboesa em conserva, na minha opinião, quando de alta qualidade, a conserva traz para fora toda a fineza e a delicadeza da framboesa, que não ataca o paladar, mas convida a conhecê-la melhor. Este convite para conhecer a framboesa não é um grito, mas um sussurro. É preciso prestar muita atenção para o sabor da framboesa em conserva. Tem um sabor delicado, fino, que produz outros sabores menores, mas só para a pessoa que presta-lhes muita atenção. A framboesa, para dizer tudo numa só palavra, ao contrário da manga, tem algo de aristocrática. Mas, na minha opinião, a framboesa fresca não é aristocrática. Compreendo que outros possam ver de forma diferente. Eu acho que a framboesa em conserva, da mais alta qualidade, toca a perfeição. Ele gostava muito de conserva de framboesa. Eu me lembro que na época deram umas dietéticas para ele, e ele comia assim, com bastante vontade. Se alguém quiser me interromper para dizer algo, fique à vontade. Próximo, João. O coco. O sabor do coco é único, discreto e matizado. Ele está falando aqui do coco verde, não do coco duro, coco verde aí. Quer dizer, é duro, mas não é aquele coco que parece um pedaço de pau. Cocos exerce uma grande atração sobre mim. O sabor da carne do coco verde e tenro é, de certa forma, o oposto da manga. A manga pode ser comparada a uma orquestra. O coco é semelhante a um instrumento solo, por exemplo, o cravo ou a flauta, que tem pronunciados imponderáveis. Eu me lembro que eu vi o senhor Amadeu abrir 4 cocos para ele durante um jantar, ia levando os cocos, e ele com uma colher, ele ia raspando aquela geleia branca de dentro do coco verde. Realmente é muito gostosa aquela geleia. A cereja. A cereja. Isto. Acho que a cereja. Perdão. Acho que a cereja em conserva merece um lugar ao lado da manga e do coco. Embora esta afirmação pode irritar os frutólogos. Cerejas são tão magníficas quanto aquelas. Eu as qualificaria no mesmo alto patamar com a manga e o coco. Agora, o mamão. Tem uma cereja marrasquina, por exemplo, que eu acho uma delícia, aquela cereja marrasquina que a gente põe sobre mesa, coisa assim, sorvete, né? O mamão. O mamão é uma das frutas mais feias. É realmente horrível. Ele não se parece exatamente com madeira, mas dá a impressão de que é parcialmente oco e que dentro há uma vil e porosa substância. Além disso, as folhas também são muito feias.
e eles crescem de um modo feio na árvore. E mesmo a fruta pende do galho de um jeito feio. Podia pôr a próxima foto, que é também de mamão? Isso. Eu acho que o mamão é uma fruta sobre a qual a maioria das pessoas falta discernimento. Ele tem vários tamanhos e é simplesmente delicioso. Seu sabor é delicado, a cor é bonita, seu suco corre de uma forma agradável quando comemos. Quando se come uma fatia de mamão, não é muito seco e também não derrama abundantemente o suco quando cortado. Pode-se cortá-lo e não ser pulverizado por seu suco, quer dizer, não leva espirro dele, né? Em geral, os mamões vermelhos são os melhores. Eu gostava muito daquele tipo formoso, né? Que é aquele mamão maior e bem vermelho. Mas há alguns ruins. O amarelo claro, que às vezes é quase branco. Esses parecem sabão. E o gosto também parece sabão. Ele não comia os mamões claros assim. A melancia. Quando criança, eu vi e comi melancia. Como vocês sabem, eu sou muito sensível a cores. E a cor da melancia é realmente muito bonita. Quando servia melancia, ficava feliz e pensava: aqui está uma esplêndida oportunidade para comer essa fruta bonita, que deve ter o gosto da sua cor. Quando tomei a primeira mordida, água. Foi um grande desapontamento. Tive a impressão que eu estava prestes a comer um cristal, mas uma esponja de água veio em seu lugar. Mastiga-se e não recebe nada em troca. A melancia produz água que se pode beber em um copo. Resultado, a melancia é igual a nada. Mas há outras frutas no Brasil que eu acredito que vocês não devem conhecer. O abil. Se bem cultivado, pode ser bonito. Uma bela cor que está entre o dourado e a cor de uma laranja. Veja como ele vê, o aspecto também é importante. Ele sempre fala do aspecto. Mas a natureza dos trópicos é uma madrasta generosa, que alimenta insetos também. Os insetos esburacam a pele do abil e mancham sua beleza. Mas por dentro, o abil tem uma polpa muito delicada, um verdadeiro creme. O caroço é grande e está rodeado por um tipo de gelatina. Quando você coloca essa gelatina na boca, você não pode realmente mastigá-la. Ocorre um contato com a língua que é muito agradável. Eu acho que o abil deve ser cultivado em quantidade e vendido em toda parte. Ele disse, numa outra ocasião, que o abil tinha qualquer coisa de inocente. Fruta do conde. Vamos lá, João. Isso. Aí nós temos a fruta do conde é da direita. A da esquerda deve ser uma pinha. Vamos lá. Outra ótima fruta nacional, que todo mundo deveria saber como é a fruta do conde. Tem um primo desprezível chamado pinha, que as pessoas muitas vezes confundem com a fruta do conde. A pinha tem gomos menos definidos, que formam uma espécie de fubá ignóbil. Eu não sei se é fubá, aqui a pessoa que anotou, não sei se anotou. Com sementes que são agressivas para a língua e são absolutamente inúteis. Como é que se distingue uma boa fruta do conde de uma má? As boas têm gomos dentro que não são amassados em conjunto. A textura é levemente úmida. A semente deve se soltar de sua pele sem rebuliço, mas também não muito facilmente. Quando a semente sai da polpa muito facilmente, é um sinal de que a fruta já está começando a apodrecer. Quando a fruta está em seu auge, considero que tem classe, porque ela tem uma atitude de respeito para com o homem. Ela não ataca nem impõe seu sabor. Não ataca como faz a manga. O homem domina, aprecia isso e deixa de lado os gomos pequenos. Os pequenos gomos aparecem secos e têm uma cor preto brilhante. Em suma, a fruta do conde é muito saborosa, mas não deliciosa. Vejam como a gente deve saber bem o valor de cada palavra.
Bom, por que é que eu estou dizendo estas coisas todas? Porque a sensualidade, veja só, produz o efeito oposto do que eu estou dizendo. Ela torna o indivíduo insensível a esses prazeres e fica monopolizado pelo prazer impuro. A pessoa impura fica incapaz de fazer esses comentários. Para ela, é só impureza, outra coisa não existe. Podem comer grama se for preciso, desde que possam pecar. Mas o homem puro, pelo fato de ser puro, tende a ser fino. A impureza é eminentemente proletarizante, no sentido mais severo e mais baixo da palavra. Quer dizer, vai para o mais baixo. A pureza, pelo contrário, dá nobreza até a quem não é nobre. E faz parte da pureza que a pessoa aprende essas degustações, classifica, etc. A pera. A pera é a fruta das mais deliciosas e é muito atraente para o homem. Em seu gênero, compete com a manga, mas para isso deve ser da mais alta qualidade. A pera é uma fruta muito benevolente, no sentido de que cresce em qualquer lugar, mas nem todas as peras são criadas iguais. Algumas são excelentes, outras não tão boas, mas elas são vendidas em conjunto como se fosse a mesma coisa. Esta falta de distinção é outra expressão de impureza. Pelo que eu me lembro, há peras de duas variantes. Uma é a variante italiana, peras muito saborosas, altas, de um verde claro, forma assim uma espécie um pouco resistente ao morder, mas ótimas. A melhor forma para mim e é uma coisa pessoal, é comer essa pera com um queijo que se faz na Itália. É o queijo parmesão. Parmesão quer dizer fabricado em Parma, e em italiano se diz parmigiano. Eu me lembro que eu estava no hotel onde eu comia todo dia pera, lá na Itália, porque eu gostava de pera italiana. E um dia o garçom, infringindo as regras da hotelaria, naquela época, né, que proíbe o garçom de dirigir a palavra ao cliente, me disse: professor, com um jeito cantante, por que o senhor nunca come pera com parmegiano? Me dá dor de coração ver que o senhor gosta tanto de pera e não come com a melhor combinação que na Itália se possa fazer. Eu dei a maior atenção e disse a ele: então amanhã você me serve isso. Mas achei muito estranho comer pera com queijo. É uma combinação que eu nunca tinha visto no Brasil. Mas mandei vir. Quando eu comi a primeira dentada, compreendi que era uma coisa estupenda. Mas nada disso para mim é comparável a certas peras muito macias, com casca muito delicada, com um colorido externo muito bonito e que se morde, escorre um líquido delicioso. Aquilo é a obra-prima. É o extremo oposto da manga. A manga é obcecante, mas fenomenal. A pera é nobre, distinta e, a seu modo, fenomenal também. Se me dessem para escolher, eu diria que não sabia escolher. Olhe que entre a framboesa e a manga, eu ainda escolhi. Mas entre a manga e a pera, não saberia escolher. A pera é a quintessência. A manga talvez seja a síntese. Veja como ele chega na expressão de uma palavra. Quando a pessoa chega a expressar o valor de uma coisa numa palavra, aí ele entendeu metafisicamente a coisa. Goiaba. O príncipe Dom Gabriel de Bourbon-Sicílias disse à sua esposa, do Brasil eu só conheço goiaba. Não sei se na Argentina, que é bem mais fria, tem goiaba também. É uma razão para ficar no Brasil, ele dizia. Eu gostava muito de goiaba. A goiaba, para mim, agora diz o Dr. Plínio, no meu modo de entender, é uma dessas frutas também maltratadas pela jardinagem ou pela horticultura, porque há goiabas de qualidades completamente diferentes e não se diferencia. Há uma variante de goiaba que de todas as formas, como acontece um pouco com a pera, desde as variantes mais gostosas e mais apreciáveis
até a maior porcaria e, portanto, não é qualquer goiaba. Qual é a goiaba boa? Não é o contrário do que podia se pensar. A goiaba boa não deve ser muito grande. Tem umas goiabas japonesas que eles fazem do tamanho quase de um melão. E sem gosto nenhum, né? Quer dizer, ela não pode ser muito grande nem muito pequena. Ela deve ser de um tamanho médio, quase um pouco dado para pequeno, de uma consistência rija. Goiaba mole não vale nada. Aquela casca deve ser um pouquinho grossa. Deve ser de um verde um pouquinho claro. Cortando aquela polpa, dentro tem que ser de um vermelho interno alegre. Há dois modos de gostar de goiaba. Um é comer goiaba assim, com a colher, tirar e comer aquele conteúdo com sementes. O fazer força para, com o maxilar, e quebrar aquelas sementinhas é um ato quase de beligerância. Beligerância é guerra, que supõe um ânimo resoluto e um prazer reservado aos fortes. Mesmo porque, de dentro daquelas sementes, se desprende também um líquidozinho que tem uma espécie de quintessência do gosto da goiaba. E como tantas vezes acontece, o mais gostoso está defendido pela natureza. Só os fortes o pegam. Depois, com a colher, colhe-se aquela polpa vermelha, da qual, que dizer, ela não tem nada que lhe dê paridade com a manga, nem com a pera, nem com a framboesa. Mas ela tem um lugar próprio na ordem das frutas e dos sabores, que faz com que ela seja indispensável. A goiaba tem um lugar tão distinto entre as frutas que o mundo das frutas, para quem conheceu a goiaba, é incompreensível sem ela. Eu não sei o que é que estão achando dessas análises todas. Estão achando interessante, não estão achando interessante? Vamos ver agora a última, acho que são as bananas. Podia pôr, por favor? Depois dessa tem mais uma, João? Tenta ver. Não, é a última. Então vamos ver as bananas e depois falamos um pouquinho. Há uma bananalogia oficial segundo a qual o melhor tipo de banana que há são umas bananinhas pequenas, feitas assim de massa e chamadas banana ouro, se não me engano. Come-se e eu acho perfeitamente banal. Não encontro gosto especial na banana ouro nenhum. É uma massa, é reputada a mais fina. Dona Lucília gostava muito dessa banana. Depois há todas as gradações possíveis de banana, até uma banana enorme, assim meio avermelhada, chamada banana de São Tomé. Ao menos era como se chamava em São Paulo no meu tempo de menino. Dona Lucília gostava muito dessa banana também. Ela vem quente da cozinha num guardanapo. A pessoa suspende o guardanapo, sai fumaça daquela bananona. Abre-se com a faca. Ela fazia isso eximiamente. É claro que eu não fazia eximiamente, ele era bem pequeno ainda. Eu fazia apressadamente, querendo que a banana entregasse os pontos logo. Em uma palavra, sem simpatia para com a banana, pela qual ela tinha simpatia, Dona Lucília. Depois é tão grande a banana que ao menos ela não punha inteira no prato. Ela tirava pedaços da banana, passava manteiga em cima e depois abria a banana e cortava uma espécie de cordão que tem dentro com as sementes e que parece que não tem gosto bom e comia saboreando. Eu gostava muito de vê-la saborear. A banana não. O tipo de banana que ela gostava, ele não gostava. Qual era o tipo de banana que eu gostava? Uma espécie de bananão, às vezes, menor do que essa banana. Chamavam banana italiana. Um bananão assim, que tinha, às vezes, uma espécie quase triangulares. Não se precisava cortar. Não tinha aquela história toda, tirava com a mão mesmo, formava aquela penca feia na mão e metia-se os dentes. Bananada é boa. Metia-se os dentes. Por exemplo, bananada é boa. Há bananadas muito gostosas. Antigamente, em São Vicente, havia uma família pobre que fabricava bananada famosa para os entendidos. Bem entendido, quando eu ia a São Vicente, eu não deixava de comer aquela bananada. Era muito gostosa.
Compota de banana, a meu ver, não vale nada. Aqueles pedaços de banana afanada boiando num caldo velho. Ele detestava isso daí. Perguntaram para ele qual era a fruta que Dona Lucília mais gostava. Ele disse que por ela tinha um regime muito, porque ela tinha um regime muito estrito e ela entendia muito bem de culinária, como uma dona de casa deve entender. Quer dizer, culinária para os outros. Mas ela não era uma grande gastrônoma. Ela não era uma grande apreciadora das coisas de gastronomia, assim, comer bastante. E a coisa que eu mais via ela elogiar, eu estava num desacordo truculento, era a mandioca. Veja como eles tinham certas desafinações que de si não demonstram um conflito de santidade. Mas alguns têm uns gostos, outros têm outros. Acontece que, às vezes, quando não se tem um problema que alimenta um vício, aí o gostar de uma coisa ou de outra é meio indiferente, né? Um novelo, ele vai dizer que a mandioca era um novelo de barbante com goma arábica. Ela, quando vinha da cozinha, mandioca, também no tal guardanapo, e que ela abria e tá. E outra coisa que ela gostava muito era mel. Também detesto mel. Aquilo é madeira com açúcar. No meu modo de entender, salva-se e largamente o pão de mel. Aquele é uma delícia.